Bom, eu costumo usar o celular para trazer o meu roteiro, o meu improviso. Mas, não sei porquê, mas a letra do celular está diminuindo cada vez mais. Então eu trago o computador que é maior. Muito boa noite a todos. Que Jesus permaneça conosco. Bem, hoje já foi anunciado, o título dessa palestra é Vós sois o sal da terra. Mas o tema é atitudes esperadas do cristão. Ou melhor dizendo, eu fiz uma mudança recente aqui, características do verdadeiro cristão. É melhor assim. E isso está baseado no Evangelho de Jesus, no capítulo 5 de Mateus, e começa no versículo 13. Vós sois o sal da terra. Se, porém, o sal tornar-se insípido, com que se salgará? Para mais nada presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Continua. Não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte. Nem se acende uma candeia colocando-a debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro. Assim ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O que é importante a gente lembrar sempre é que uma característica dos espíritos superiores é a concisão. Ou seja, eles dizem muita coisa com poucas palavras. E Jesus é o maior de todos. Então ele disse tudo o que nós precisávamos saber a respeito da relação entre as pessoas, que está no Sermão do Monte, sobre as realidades espirituais que ele descreveu por meio das parábolas. Quando ele falou em coisas do dia a dia, né, da vida, do relacionamento das pessoas, ele usou o Sermão da Montanha, foi direto. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles verão a Deus, e por aí vai. Agora, quando ele começou a falar sobre as coisas do céu, que são abstratas, para muita gente até hoje ainda é, quanto mais naquela época. Então ele fez uso das parábolas. E sempre que ele terminava uma parábola, ele dizia: ouça quem tem ouvidos de ouvir, significando que, à medida que as pessoas vão adquirindo, vão evoluindo, vão conhecendo, vão se aprendendo, vão desenvolvendo mais e mais a razão, essas pessoas vão compreendendo a profundidade e a extensão das palavras de Jesus. Por isso que Pedro, certa vez, disse para Jesus que tuas palavras são palavras de vida eterna. Por que isso? Porque nós vamos aprender a profundidade do ensinamento de Jesus por toda a eternidade, cada vez mais. Então, por que será que Jesus fez essa comparação com o sal? A questão da luz fica mais fácil, né? Vós sois a luz do mundo. Agora, o sal, por que ele comparou com o sal? Porque logo com o sal, né? E a gente precisa também lembrar sempre que tudo o que Jesus disse e fez representou sempre uma lição, um ensinamento e um exemplo. Jesus nunca disse nada sem valor. Sempre teve uma finalidade. Uma lição, um ensinamento e um exemplo. Então, o que nós vamos ver é exatamente isso. Nós já falamos que houve os ensinos diretos no Sermão da Montanha e também os ensinos que vieram por meio das parábolas. E ao fazer essa comparação com o sal, Jesus certamente atribuiu valor
ao sal. E comparou os seus discípulos com o sal, em termos de valor. E disse bastante, de forma bem direta, que se os seus valores se acabam, tornam-se inúteis e serão lançados fora. Aqui bem, na verdade, esses serão lançados fora significa que se tornam inúteis, né? E não tem mais serventia nenhuma, são dispensáveis. Então nós vamos ver por que logo Jesus associou com o sal. A gente considera o sal uma coisa tão comum, né? A gente usa na comida, tudo, uma coisa tão comum, e não atenta para o valor enorme do sal. A maioria de nós desconhece isso. Na época de Jesus, o sal tinha duas finalidades: para atribuir sabor aos alimentos, como a gente usa hoje, e também para a conservação da carne. A carne era conservada em sal. Até hoje ainda se usa isso, né? A chamada carne seca, ela fica conservada no sal. Agora hoje, o sal é uma substância vital. Quer dizer, hoje não, sempre foi, mas hoje a gente tem o conhecimento. Ela é vital para os seres humanos. O sal serve para funções renais, como o controle dos demais sais que existem no organismo. Ele é feito pelos rins, com o uso do sal. E também na transpiração. Nós precisamos transpirar. O nosso organismo troca energia com o meio ambiente. Isso muitas vezes acontece na forma de transpiração. Então o sal atua nesse propósito. E o sal, ele é o cloreto de sódio. Ele é formado por dois elementos, o sódio e o cloro. Um átomo de sódio ligado a um átomo de cloro. Dá o cloreto de sódio, que é o sal que a gente conhece. O sódio é fundamental para o funcionamento dos músculos. A contração muscular é realizada com o auxílio do sódio. Os batimentos cardíacos também precisam do sódio. Os impulsos nervosos. Nós temos eletricidade no nosso corpo. Quando, por exemplo, a mente manda um determinado controle, um determinado comando, melhor dizendo, para um músculo, quando a gente faz um movimento qualquer, isso é levado até aquele músculo pelos nervos. É um impulso elétrico. E quem é que conduz esse impulso elétrico? O sódio. Na ingestão das proteínas, o sódio está presente. Quanto ao cloro, na absorção de potássio, que é também um elemento necessário para a vida, o cloro atua. Ele é a base do ácido estomacal. Sabiam disso? Que no nosso estômago, no suco gástrico, a gente tem ácido clorídrico, que é o ácido mais forte que tem. Ele atua na digestão dos alimentos. E ácido clorídrico vem do cloro. No transporte dos dióxidos de carbono das células até os pulmões, o cloro está presente. Então a gente sabe que o cloro é fundamental, ou melhor, esses dois elementos que estão presentes no sal, eles são essenciais para a vida. Então tem uma importância fundamental. Na época, Jesus já sabia disso, do imenso sabor, o imenso valor do sal, por isso ele comparou. Ele sabia que no futuro a humanidade ia entender isso, ia perceber por que ele fez essa comparação. Agora vamos fazer então a comparação entre o sal e os cristãos. O sal tem uma série, além desses valores para a nossa saúde, a nossa vida,
ele tem as suas próprias características. Por exemplo, o sal preserva a sua pureza. O sal é incorruptível. Assim deve ser o cristão. O sal não se mistura com outras coisas. Ele pode estar misturado com as impurezas, mas ele preserva aquelas suas características. Ou seja, ele é incorruptível. Assim deve ser o cristão. Deve ser bom no meio dos maus. Deve ser justo no meio da iniquidade. Tem que ser probo, honesto, no meio dos desonestos. Rui Barbosa, certa vez, fez um pronunciamento, e nesse pronunciamento ele destacou determinadas características que ele enxergou na época. Isso aí, certamente, muita gente já deve ter ouvido, mas nós vamos aqui repetir, porque é sempre bom lembrar essas coisas. Disse ele: de tanto ver triunfarem as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Será que isso não é muito atual, não? Será que a gente não está percebendo que essas coisas, conforme ele viu naquela época, a gente não está vendo isso de novo? Que o que está valendo hoje em dia, a corrupção, o desrespeito, a desonra, o que importa para as pessoas hoje, de um modo geral, é isso. Então, as pessoas começam a ter vergonha de ser honestas, porque eu vou ser honesto para quê? Se eu não estou ganhando nada com isso, enquanto os desonestos estão se dando bem. É isso que está acontecendo. Mas Jesus anunciou que isso ia acontecer. Quando ele falava a respeito do fim dos tempos, não do fim do planeta, que muita gente entende que o planeta vai desaparecer. Não, vai desaparecer uma era, exatamente essa era de iniquidade, que corresponde a esse processo que nós estamos vivendo, a transição para um mundo de regeneração. Ele disse que, de tanto se espalhar a maldade, a iniquidade, o amor se esfriaria no coração de quase todos. Mas aquele que perseverasse até o fim seria salvo. Então, é o que nós estamos vivendo hoje. Isso não é para a gente espantar. Jesus já anunciou isso. Então, continuando com as qualidades do cristão, comparadas ao sal, o cristão deve ser prudente no meio dos insensatos. Deve ser humilde no meio dos orgulhosos. Altruísta no meio dos egoístas. Sincero no meio dos hipócritas. Fiel no meio dos infiéis. Resignado no meio dos revoltados. Pacífico no meio dos belicosos. Virtuoso, ou seja, cheio de virtudes, no meio de todos os vícios e de todas as paixões. Então, dissemos lá atrás que o sal preserva da corrupção. O cristão deve ser incorruptível. As tentações estão por aí. E nós temos que ser vigilantes, atentos, temos que manter a nossa postura de incorruptíveis. Não podemos ceder à corrupção. O sal jamais está inativo. O sal age sempre. Basta dizer que se nas cidades praieiras existe um problema que é a chamada maresia. Todos os metais, de um modo geral, eles vão sendo corroídos. Porque aquele sal que sobe na maresia é aquele que sobe, sai do mar e fica no meio ambiente. Então ele está sempre atuando, ele não para. Assim deve ser o cristão, operoso. Seus feitos devem atestar a sua fé. Isso nos faz lembrar aquela parábola da figueira que secou.
que causa um espanto em muita gente, porque, segundo o Evangelho, o evangelista, Jesus estava caminhando junto com os seus discípulos e teve fome. Aí ele avistou uma figueira, aproximou-se dela e ela não tinha frutos. Então ele disse: nunca mais haja frutos, nunca mais produza, você nunca mais vai produzir frutos. E no dia seguinte eles passaram lá e notaram que a figueira estava seca até a raiz. Aí o evangelista disse: seu senhor, olha o que aconteceu com a figueira que amaldiçoaste. E o que significa isso? Será que Jesus, a gente sempre tem que analisar essas coisas, sabendo quem é Jesus, comparando com a personalidade dele. Será que Jesus seria capaz de amaldiçoar alguma coisa? Como dissemos no início, tudo que Jesus fez tinha um propósito de ensinamento, uma lição, um exemplo. O que ele quis mostrar ali é que, claro que aquela figueira não ia dar fruto porque não era tempo de frutos, tempo de figos. Mas o homem não tem tempo para ser útil, para ser produtivo. Ele tem que produzir sempre. Essa foi a lição que o Cristo nos deixou nessa parábola. E os seus feitos devem atestar a sua fé. Essa fidelidade que nós temos que ter ao que nós sabemos, o que nós aprendemos. E temos que agir dando o exemplo. A forma mais eficaz de convencer é através do exemplo. E isso me fez lembrar o Divaldo, o nosso já saudoso Divaldo. Houve uma época que ele teve problema de coração, ele tinha angina, aquela coisa toda. E o médico, na época que o assistia, disse que ele teria pouco tempo de vida, uns 3 meses. E ele entrou num processo de depressão por conta daquilo, né? Aí, um belo dia, ele parou de produzir aquele negócio todo. Joana de Ângeles se aproximou dele. O que é isso? Por que você parou? Por que não está trabalhando? A senhora não vê que eu estou 99% morto? Aí ela disse: e daí? Eu estou 100% morto e estou trabalhando. Por que você não vai trabalhar? Vamos produzir. E o interessante é que 3 anos depois, ele foi assistir o velório do médico que diria que ele só tinha 3 meses de vida. Muito bem. Então, continuando, o sal nunca recebe, ele sempre dá. E a gente coloca o sal no alimento, ele salga todo o alimento. Agora, tem certos alimentos, por exemplo, que absorvem o gosto dos demais. É o caso do chuchu, por exemplo. O chuchu, ele absorve o gosto dos demais. Agora, o sal não. O sal dá sabor para os demais. Por isso, o cristão é credor do céu e devedor da terra. O sal se faz conhecer pela ação. A ação do sal, ela é indisfarçável. Todo mundo sabe qual é a ação do sal. Agora, o cristão, ele deve ser reconhecido pelos seus frutos. O Cristo não disse que é pelos frutos que seremos conhecidos? Não pode uma árvore boa dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Pelos seus frutos vós os conhecereis. Então nós temos que estar atentos quais os frutos que nós estamos produzindo. O sal tem uma função distinta, inconfundível. E o ideal do cristão é a redenção. Nós temos que estar atentos à redenção, nossa própria redenção e a dos nossos semelhantes, pelo nosso esforço, pela nossa assistência, pelo nosso amor, pelo nosso exemplo. Uma outra função do sal, texturizador. Ele dá textura às coisas.
Por exemplo, ele atua na fortificação das estruturas do glúten nas massas. Ele dá uniformidade, dureza e textura aos alimentos. Por exemplo, a dureza dos queijos. Tem uns queijos que são macinhos, mas tem queijo. O parmesão, por exemplo, é um queijo duro, tem uma casca dura. E essa dureza é dada pelo sal. Assim, o cristão deve agir com uniformidade, com rigidez e textura firme nos princípios desposados, que são os princípios evangélicos e doutrinários, e procurar divulgá-los com fidelidade. A gente não pode esquecer nunca de que nunca estamos sozinhos. Muitas vezes a gente tem uma preocupação de parecer aquilo que não é. A gente parecer aquilo que não é. Então, normalmente agimos em público de uma certa forma e na privacidade de forma totalmente diferente. A gente vê, às vezes, um determinado palestrante falando sobre como é que deve ser, não sei o quê, sobre caridade, sobre amor, compreensão, e em casa ele é um tirano. Então não adianta. Nós estamos sendo vistos, estamos sempre rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Divaldo também fala. Ele costumava, eu sou da FEB, então todas as vezes que tem tinha, né, não mais, o Divaldo não está mais entre nós, fisicamente. Então havia as reuniões do Conselho Federativo, e ao final ele fazia uma palestra, uma coisa, respondia perguntas para aquelas pessoas, os participantes, pessoal das federativas, da própria FEB. E eu participei de algumas delas, e ele conta que ele era muito nervoso quando era mais novo, ele era muito nervoso, agitado, e discutia com tudo. Aí um dia ele resolveu, chegou à conclusão que tinha que parar com isso. E disse, eu vou parar com isso. Aí o Espírito disse para ele, não vai não, você não vai conseguir não. Vou sim. E foi, passando o tempo. Um belo dia alguém levantou um determinado assunto, ele ficou indignado com aquilo e começou a discutir. Aí de repente ele olha, está lá o Espírito, ó, filmando. Para mostrar, olha, eu não falei? Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado. É por isso que Jesus deu uma recomendação muito importante, principalmente nos dias de hoje. Vigiai e orai todo o tempo. Por quê? Porque nós estamos cercados de espíritos. E se a gente não vigia, ou seja, a gente não eleva os pensamentos, se a gente não tem cuidado com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente fala, a gente começa a sofrer essas influências negativas. E, de repente, estamos caindo nas tentações. Jesus disse, para que não tropece, para que não caiais em tentação, né? Vigiai e orai todo o tempo para não cair em tentação. Então é isso, nós temos que estar com essa atenção constante. E assim deve ser, por exemplo, né, uma dessas funções, né, essa vigilância que nós temos que ter, e a busca da divulgação daquilo que a gente aprendeu, os princípios evangélicos e doutrinários, e divulgá-los com fidelidade. Uma outra função do sal é de aglutinador. Por exemplo, na extração das proteínas em carnes processadas. Hoje nós sabemos que tem muitos produtos que são processados, são industrializados e são multiprocessados. Então, o que eles fazem nesse processo de fabricação dessas carnes? Primeiro, eles destroem aquilo, a massa, vira uma massa esquisita. E depois, eles vão transformar, que são chamados embutidos, depois vão transformar aquilo
em salame, em presunto e outras coisas. Então aquilo que foi desmanchado, de repente é aglutinado de novo, porque o sal fornece a força de ligação entre esses pedaços, junta aquilo. Nas salsichas, nas linguiças, por exemplo, nas soluções proteicas, ele é um gel de ligação entre a carne, a gordura e a umidade. Está ali o sal agindo. Assim, o cristão deve trabalhar com o propósito de aglutinar todos à sua volta em torno do ideal cristão, pelas atitudes e exemplos. Por que Divaldo e Chico, eles são tão admirados? Por quê? Porque eles exemplificaram tudo aquilo que eles estavam dizendo, ensinando, divulgando. Exemplo de amor, de caridade, de perdão, de humildade. Assim deve ser o verdadeiro cristão. Deve realizar essa função que é do sal, aglutinar todos à sua volta em torno do ideal cristão, pelas atitudes e exemplos. O sal também atua como controlador de fermentação. Ele controla a taxa de fermentação. Ele é utilizado na produção de pães, queijos, chucrutes e linguiças. O cristão deve, em relação a essa função, neutralizar a discórdia, a desarmonia e a intriga. O sal também é usado no desenvolvimento de cor dos alimentos. Essa cor dourada na crosta dos pães é devida ao sal. A cor característica dos produtos derivados de carne também é devida ao sal. Assim deve ser o cristão, ele deve levar a cor da sua alegria onde quer que esteja. Nós somos chamados a sermos o sal da terra. Então, observando todos esses valores do sal, Jesus comparou os seus discípulos ao sal da terra. Nós somos discípulos de Jesus. Nós somos chamados a ser o sal da terra. E para isso, devemos colaborar com o objetivo dele, do Cristo, que é a implantação do reino de Deus nos corações dos homens. E a nossa responsabilidade é a redenção própria e dos outros, pelo exemplo. Devemos ser úteis fazendo o bem. Aqui há uma certa redundância, porque uma coisa útil, fazer alguma coisa útil, ser útil, é fazer alguma coisa boa, alguma coisa no bem. Mas é para reforçar mesmo. Então, o tempo todo nós devemos ser úteis. Com relação à luz do mundo, nós todos já recebemos a luz. Nós temos, por misericórdia divina, a doutrina espírita, que veio, conforme foi prometido por Jesus, esclarecer aquilo que ele dissera por meio de parábolas, veio para ser revelado a luz meridiana. E nós recebemos essa luz. Então devemos espalhá-la fielmente por onde passarmos. Disse Jesus, nesse trecho, que a luz não foi feita para ficar debaixo das coisas, ela tem que ser colocada no alto, para que todo mundo seja iluminado. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, disse Jesus. Nós temos a luz, nós temos que fazer essa luz brilhar e essa luz brilhando ilumine os demais. É claro que ele usou uma forma simbólica de falar, mas é através do nosso trabalho, da nossa palavra, principalmente dos nossos atos, é que nós estamos espalhando essa luz. Então, fomos chamados a ser o sal da terra e a luz do mundo. Mas, disse Jesus, se o sal se tornar insípido, para nada mais serve, senão a ser lançado fora e pisado pelos homens.
insípido, é perder o valor, perder o sabor. E a luz que for colocada debaixo do alqueire, em vez de ser colocada em cima, no candeeiro, quando nós ignoramos isso, quando nós nos tornamos inúteis e não temos a mesma utilidade comparada com o sal, nós somos dispensáveis. Claro que não vamos ser lançados fora e pisados pelos homens. Isso aqui é uma figura de linguagem. Todo o Evangelho de Jesus é profundamente simbólico. Por isso que ele dizia, entenda quem puder. Lançado fora e pisado pelos homens é o que a gente vai ver daqui a pouco. A mesma coisa com aquele que não espalha a sua luz. Isso implica, essa lançado fora, é expiação, primeiramente, na erraticidade. O indivíduo, ao desencarnar, ele vai enfrentar o choro e ranger de dentes, a oportunidade perdida, o remorso profundo, que o julgamento da consciência vai fazer com que ele sinta. Então ele vai expiar na erraticidade e no momento aprazado ele voltará para a reparação por meio de reencarnações aflitivas e árduas, neste mundo ou em mundos inferiores. Nós estamos vivendo a época da separação do joio e do trigo. Manuel Filomeno de Miranda, no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, do Divaldo, deixa bem claro isso. Já está havendo a separação. E o joio, conforme a parábola de Jesus, ele seria amarrado em feixes e lançados na fornalha. Daí que vem essas ideias de inferno, de fogo, de não sei o quê. São todas figuras, né, simbólicas. É claro que ninguém vai ser lançado no fogo, mas esse fogo é o fogo do sofrimento, do remorso, da consciência que nos acusa e das reencarnações aflitivas. Nós estamos vivendo a grande transição, conforme já falamos no início. Estamos vivendo, atravessando uma fase tormentosa, tempestuosa. Isso nos faz lembrar muito aquela passagem de Jesus, que também é muito simbólica, mas que tem um significado muito profundo, muito oportuno para todos nós. Que ele voltava lá para a origem de onde que ele veio, atravessando, juntamente com os seus discípulos, num barco, o Mar da Galileia, que é chamado por uns de lago, mas é mais conhecido como Mar da Galileia. E, de repente, ele dormia e surgiu uma tempestade muito forte. E os seus discípulos entraram em desespero. Jesus dormindo, e aquele barquinho parecendo uma casca de nós, jogando de lá para cá, os ventos uivantes, as ondas ameaçadoras, e eles, por fim, apavorados, acordaram Jesus. Como podes dormir numa situação como essa? A cada momento a gente pode naufragar. Aí Jesus, calmamente, serenamente, levantou-se, aproximou-se da beirada do barco, estendeu as mãos, acalmou os ventos, as ondas, e voltando-se para eles, lhes perguntou: onde está a vossa fé? Isso tem uma simbologia maravilhosa, porque todos nós vivemos momentos tormentosos, quer coletivamente ou individualmente. Todos nós temos as nossas tempestades. Nós estamos agora vivendo uma grande tempestade. Então é época de pensar nisso, lembrar onde está a vossa fé. Então Jesus anunciou que nós passaríamos essas dificuldades nesse tempo. E o interessante é considerar que todos nós, aqui reencarnados, sabíamos disso.
E percebemos que seria uma oportunidade imensa se a gente atravessar esse período com segurança, essas provas, se a gente superá-las com resignação, coragem, determinação, a gente terá dado um grande passo na nossa escala, na nossa jornada progressiva, nossa jornada em direção à nossa grande destinação. Então, nesse momento, exatamente nesse momento, está havendo a separação do joio e do trigo. Tem muito espírito que está desencarnando e já não pode mais voltar para a Terra, não pode reencarnar. Isso quem nos diz é Manuel Filomeno de Miranda, como eu já disse. Então, a nossa responsabilidade aqui, como sal da terra, é colaborar positivamente com esse processo, dando todos aqueles exemplos, tendo todas as características que já descrevemos até agora. E como luz do mundo, é divulgar o Evangelho e a doutrina espírita, pela palavra e pelo exemplo. A gente não vai sair por aí fazendo prosélitos, mas a gente dá o nosso testemunho através do nosso exemplo, do nosso comportamento. É isso que vai chamar a atenção das pessoas. Na época, Paulo de Tarso, que ainda era Saulo, que ele perseguia os cristãos, ele foi se convertendo aos poucos. Aquele evento na estrada de Damasco foi apenas a apoteose, foi a conclusão de todo o processo. Porque ele já vinha se convertendo aos poucos, porque ele achava alguma coisa muito estranha o comportamento daqueles cristãos que eram perseguidos, eram mortos, eles eram apedrejados. E, no entanto, eles iam lá cantando com aquela fé, com aquela coisa, e falavam: o que há com essa doutrina? E quando chegou o momento certo, porque isso acontece que cada um de nós tem o seu momento de Damasco, do despertar. É outro grande símbolo evangélico, essa conversão de Paulo. E aí, ele despertou, ele foi aos poucos. Então, por quê? Por causa do exemplo, o comportamento daquelas pessoas. Então, não adianta a gente professar um certo credo e não agir de forma compatível. Não adianta. Aí nós nos tornaremos aquele sal que se tornou insípido. A candeia deve ser colocada onde ilumine a todos. É o que temos dito. Recebemos a luz, devemos levá-la a todos, porque nada há oculto que não seja revelado. E assim concluindo, Jesus disse que os seus discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos discípulos de Jesus. Somos aprendizes do Evangelho. Se não fôssemos isso, não estaríamos aqui. Sejamos, portanto, efetivamente. Ser o sal significa assemelhar-se em sabor e funções ao sal, incorruptível, útil e fiel às leis de Deus. Ser a luz do mundo significa distribuir o conhecimento recebido do Evangelho, consolidado pela doutrina espírita. E a negligência implica reencarnações expiatórias difíceis e sofríveis, até que a rebeldia seja vencida. E agora, para encerrar, eu vou apresentar aqui um resumo de uma página de Humberto de Campos, no livro Cartas e Crônicas, no capítulo 7º, que se chama Consciência Espírita, na psicografia do Chico Xavier. Eu fiz aqui um resumo, porque ela é bem grande, então eu fiz um resumo. Conta-se que Allan Kardec, durante o repouso, viu-se fora do corpo, em singular desdobramento. Junto dele, identificou um enviado de planos sublimes, que o transportou de chofre à nevoenta região, onde gemiam milhares de entidades em sofrimento estarrecedor. Tentando entender, Kardec citou várias personagens históricas associadas à violência e crueldade.
os crucificadores de Jesus, imperadores romanos, algozes dos cristãos nos séculos primitivos do Evangelho, Átila, Alarico, Gengis Khan. Ele foi perguntando cada um desses e o emissário divino foi explicando. Aqui eu pulei toda essa parte para fazer um resumo. Em síntese, disse o emissário, nenhum deles, disse o mensageiro celeste, conquanto responsáveis, desconheciam na essência o mal que praticavam. O próprio mestre auxiliou-os a se desembaraçarem do remorso, conseguindo-lhes abençoadas reencarnações, em que se resgataram perante a lei. Aí Kardec, então, que sofredores são esses? Os que estavam... Aí o mensageiro respondeu, os que estavam no mundo plenamente educados quanto aos imperativos do bem e da verdade, e que fugiram deliberadamente da verdade e do bem, especialmente os cristãos infiéis de todas as épocas, perfeitos conhecedores da lição e do exemplo do Cristo, e que se entregaram ao mal por livre vontade. Então, meus queridos, isso é o que nós tínhamos para apresentar. Muito obrigado pela atenção e que Jesus continue a nos abençoar.